Então nessa noite eu quero conversar com você, eu quero falar com você a respeito de um tema que é vazio de nós, cheios de Deus. Repita aí comigo, vazios de nós, cheios de Deus. Não, agora você vai repetir com vontade, como quem está entendendo que você não está numa agenda qualquer, em um lugar qualquer. Vazio de nós, cheios de Deus. É assim que você vai voltar para casa nessa noite. É assim que você vai viver essa semana. Vazio de você mesmo, mas cheio cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 1. 1 de Paulo aos Coríntios. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. A partir do verso 18, aleluia. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, essa é a Tua palavra e por ser a Tua palavra nós cremos que o Senhor vai tocar no íntimo do nosso ser. A Tua palavra, ela conhece, Senhor, a nossa alma, ela penetra até a divisão de alma e espírito, ela é capaz de discernir cada um dos seus papéis. Pai, toma nas Tuas mãos a nossa vida, que não haja falta, Senhor, em nós, porque o Senhor está conduzindo essa ministração. Pai, que não falte o entendimento, o discernimento, a compreensão, a fim de que a palavra escrita se torne a palavra viva em nosso coração. Nós Te pedimos, Espírito Santo, usa a minha vida com graça, com autoridade, ousadia e poder. Deus, eu clamo pela graça que me habilita a estar aqui nessa noite, a fim de que eu cumpra o meu papel e que todos nós saiamos abençoados deste culto, em o nome de Jesus. E toda a igreja diz... Amém, 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 amém. Irmãos, eu amo essa passagem porque Paulo expressa uma realidade. Paulo expressa uma verdade, algo que não é uma promessa, algo que já é, de fato, algo que está na nossa vida. É bem verdade que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Irmão, se tem uma coisa que é capaz de manifestar o seu poder na nossa vida, é a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo que está escrevendo aqui, vai também escrever na sua carta aos Romanos, da igreja que estava em Roma, dizendo: olha, o Evangelho é poder de Deus para a salvação do perdido. Então, peraí. A manifestação do poder pode ser vista quando eu permito que a palavra se manifeste por meio da minha vida, do meu caráter, por meio dos meus relacionamentos, por meio da minha família, da minha casa. Não teve um aleluia? A manifestação de poder aqui, irmãos, ela é expressa na palavra que nos salva, o Evangelho de Jesus Cristo. O que é Evangelho? Boas novas ou novidade de vida. Novidade de vida sobre quem? Sobre o Hugo, sobre a Gabriela, sobre o fulano de tal, o Silclano, o Beltrano? Não, sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre quem Ele é e o que Ele fez na cruz do Calvário. Então, quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos poder de Deus para nos transformar à altura de quem Ele é. Poder de Deus para transformar a nossa realidade. Poder de Deus para nos posicionar à altura daquilo que os céus estão falando ao nosso respeito. Quando nós olhamos para essa realidade, irmãos, isso quando é vivido para o mundo, eles falam: é loucura. Você é doido, fulano. Virou crente. Olha lá. Virou crente, agora tá com outro modo, outro costume. Parece que tem até uma outra mentalidade. Sofreu lavagem cerebral. Sofreu, porque não tem como ficar na presença de Deus, não tem como estudar a palavra, não tem como ser tocado pela palavra e não ser transformado pela palavra. Então vamos descartar o evangelho barato que está aí fora sendo pregado, de que a palavra não tem primazia na nossa vida. Não. A palavra é o poder de Deus
para nós. A palavra é o poder de Deus para nós. É o poder o qual Deus transforma, alarga, expande o nosso caráter, ao ponto de Paulo vai dizer: aquele que roubava, não rouba mais, aquele que mentia, não mente mais. Por quê? Porque a realidade de quem está debaixo da palavra de Deus é outra. A realidade de quem é remido pelo sangue de Cristo é outra. A realidade de quem aceitou a cruz é outra. Já não vivo mais cheio de mim, mas agora eu vivo cheio das realidades de Deus. É loucura para quem está perecendo. Eu lembro como se fosse outro dia que eu me converti. Um garoto, irmãos, de 20 anos de idade, com a juventude toda na frente, assim, ó, pela frente, cheio de expectativa na vida profissional. Meu Deus! Aceitou Jesus. Fui para a igreja, irmãos. Eu peguei o irmão que mais gritava lá. Você já percebeu que eu também gosto aqui do gritinho aqui, né? Misericórdia. Não suportava crente, não gostava de crente. Fala, o que eu estou fazendo aqui, gente? Por quê? Porque Jesus já havia me alcançado. E foram poucos cultos que eu precisei frequentar para eu me entregar de corpo, alma, coração. Tudo virou dele. Tudo é dele. Tudo. E muitas das vezes a gente chega na igreja com esse xarabacã darabacaia, você entendeu? Com essa vontade, esse ímpeto, esqueci, misericórdia. Com esse ímpeto de querer viver genuinamente para Deus, está tudo certo, está tudo ok, mas muitas das vezes nós esbarramos e não conseguimos. Por quê? Porque estamos cheios de nós mesmos, cheios da nossa vontade, cheio do nosso querer, cheio do nosso sentimentalismo, cheio da nossa alma, cheio do nosso intelecto, mas não conseguimos desfrutar das realidades celestiais que estão propostas em Deus. Por que hoje você ficou além do período do culto normal? 4 musiquinhas ali, pô, subiu, orou, acabou. Porque a gente não está muito preocupado com protocolo, irmão. A ideia é você vir para um culto e ver Jesus, conhecer Jesus, experimentar Jesus. Não tem problema ter experiência em culto. O problema é permanecer na experiência. Eu não quero que você saia daqui apenas com um milagre. Eu quero que você saia daqui com um relacionamento genuíno com Jesus. O Jesus que salva, o Jesus que cura, o Jesus que se revela nas Escrituras, o Jesus que orienta, que direciona, o Jesus que te coloca à altura de quem Ele é. Príncipes e princesas do Senhor. Príncipes e princesas do Senhor. Aí a gente começa a entender que quando a gente olha para a cruz, toda essa realidade, ela está disposta e proposta para nós. Por que não acessamos? Porque estamos cheios de nós mesmos. Quer ser cheio de Deus? Se esvazia das suas vontades. Quer ser cheio de Deus? Se esvazia do seu intelectualismo. Quer ser cheio de Deus? Abre o teu coração para o sobrenatural. Quer ser cheio de Deus, irmãos? Permita que a palavra penetre como espada de 2 gumes que ela é, a fim de subjugar o que é alma, o que é espírito e te direcionar. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É a tua palavra, Senhor. Enquanto eu estava orando ali, o Senhor me fez lembrar de algo numa aula de dons espirituais com a pastora Natália Delgado. E ela um dia falou assim: Hugo, enquanto você ministra a palavra, cura vai ser liberada. E hoje eu senti uma unção de cura aqui nesse lugar, irmãos, que meu Deus do céu, uau. O que foi isso? O que foi isso? Eu nunca tinha sentido dessa forma, irmão. E eu creio que enquanto a palavra é ministrada, você vai ser simplesmente esvaziado dessa enfermidade, você vai ser esvaziado dessa dor, porque você vai dar lugar ao Espírito Santo, e cura vai ser estabelecida na sua vida, aleluia. Então a palavra, ela tem poder. A palavra, irmãos, que nós seguimos o Evangelho, para o mundo é loucura,
É loucura para eles, mas ache o que você quiser achar. Eu sei as verdades celestiais que estão escritas aqui ao meu respeito. Eu sei quem é que falou comigo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele promete, Ele cumpre. Se Ele estabelece, Ele sustenta. Se Ele dá o sonho, Ele é o responsável por nos conduzir até o local da realização. É loucura para eles, irmãos, mas para nós é poder de Deus, e esse poder está operante. Sejamos menos cheios de nós e mais completos de Deus. Ser cheio do Espírito Santo dá trabalho, querido. Ser cheio do Espírito Santo não é sobre protocolos, não é sobre uma receita de bolo, não é sobre 4 métodos e está tudo certo, não. Não é sobre um falar em língua desembolado. Deus nunca se importou com eloquência. Não fosse assim, não teria chamado Moisés para fazer o que fez. Ser cheio do Espírito Santo é relacionamento. E eu não venho com palavras de sabedoria, assim como Paulo um dia não foi para com aqueles que foram salvos. Eu venho com palavras cheias de poder do Espírito Santo de Deus, a fim de que Ele crie convicções, realidades dentro de você, que ecoem a eternidade por onde você passar. É sobre relacionamento. E quando eu olho para a cruz, eu vejo o relacionamento. Quando eu vejo a cruz, eu vejo um convite para o relacionamento. Porque a palavra vai dizer que antes nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Mortos, irmãos. Irmão, morto fala alguma coisa? Morto sente alguma coisa? Morto quer alguma coisa? Irmãos, a nossa realidade era de morte. Só que presta atenção, por que eu estou trazendo a morte primeiro? Porque para você entender a realidade que você vive hoje, você precisa entender aquela que você tinha no passado. Você estava morto em seus delitos e em seus pecados. Antes de aceitar a Jesus, ninguém tinha vida. Não tinha vida. Mas Hugo, eu tenho uma vida muito graciosa. Eu já estou terminando, fica tranquilo. Eu tenho uma vida aqui que cumpre religiosamente atos de fraternidade. Se não aceitou Jesus, se não creu com o coração, não professou com a boca, desculpa te falar, são meros atos de justiça própria. Você ainda não foi justificado por aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Ser cheio do Espírito Santo é você entender que você antes estava morto e agora está vivo por meio de uma cruz. Você estava morto, não tinha nada que pudesse fazer para que você pudesse voltar à vida, a não ser que houvesse uma intervenção de quem estivesse vivo. Jesus na cruz do Calvário é a plena expressão, dizendo: me dá a sua morte que eu te dou a minha vida. Me dá sua morte. Preso no madeiro, o que é a cruz? Objeto de maldição, maldito, pendurado no madeiro. Quem era para estar na cruz, querido? Misericórdia. Mas graças a Deus, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha a vida eterna. O evangelho é básico, querido, para de complicar as coisas. Jesus já te chamou para a vida, porque você insiste em viver uma vida de morte em pecado. Escolha ser cheio de Deus essa noite. Escolha andar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo nessa noite. Uma segunda realidade é que se eu saio da morte para a vida, na cruz do Calvário, eu saio de uma posição de orfandade para a posição de filho. Eu agora tenho uma identidade. Identidade. Sabe qual é o nosso problema hoje em dia?
Muita gente se define, ou muita gente tem a definição de quem ela é, por meio daquilo que ela faz. Porque ela pode agora vir na igreja e ter um cargo, ela é. Porque agora na profissão dela, porque ela foi simplesmente colocada em uma posição, em um cargo diferente, uma função diferente, agora ela é. Não, é porque fulano está falando que eu sou, porque ele está falando que eu sou, agora eu sou. As circunstâncias estão boas, por isso eu sou. Aí viu gente assim, quando está tudo bem, eu sou filho de Deus. Aí deu um vento forte, irmão, misericórdia. Deus não me ama, Deus não me quer. Parece que é a murmuração de perna e braço, misericórdia. Por que isso? Porque as circunstâncias não têm capacidade de definir quem você é. Tem gente que não olha para nada disso, que não olha para a posição, que não olha para o lugar, que não olha para a atividade, que não olha para o que o outro fala, que não olha para o que as circunstâncias falam, mas ela mesmo não tem a capacidade de dizer quem ela é. Quando você encontra a cruz do Calvário, querido, você não encontra apenas uma salvação disposta, você encontra identidade, significado de vida, propósito, escolha de Deus para você. Uma geração que não sabe quem é, mesmo sentando todos os domingos, todas as segundas, todas as terças e assim vai no banco de igreja. Não, porque o vento forte balançou meu barco. Balança, mas vai deixar quem é? Vai deixar de ser quem é, porque balançou o barco. Nossa, Hugo, você está pegando pesado. Tô não, querido. Eu estou aqui com o coração muito amoroso com você, falando para você, existe muito mais de Deus para a sua vida. Escolha ser cheio de Deus ao invés de ser cheio de você mesmo. Se você acha que você chegou aqui num lugar confortável, eu vou te deixar num lugar confortável. A gente vai chegar junto aonde Deus quer que a gente chegue. Então peraí, se o que eu faço não me define, se o que as circunstâncias dizem não me define, se o que as pessoas falam não me define, se o que eu mesmo acho ao meu respeito não me define, quem é que me define? Quem te define é Jesus Cristo de Nazaré. É o que Ele fala ao seu respeito que define quem você é o que Ele diz ao seu respeito que define o que você faz, é o que Ele libera como palavra da boca dEle que define os seus dias. Você não anda mais de qualquer jeito, você tem uma identidade, aleluia. E qual é a identidade? Qual era a identidade de Cristo? Jesus vai ser batizado por João Batista. É batizado, de repente se ouve o quê? O Espírito Santo vem em forma corpórea de pomba, desce sobre ele. Do alto se ouve uma voz dizendo: este é o meu filho. E filho o quê? Desprezado, filho largado? Não, esse é o meu filho amado. Sabe o que Satanás tem tentado contra a nossa vida nesses últimos anos, irmãos? Destruir a identidade de filhos e filhos amados do Pai. Existe um aspecto da salvação que muita gente desconsidera, chamado adoção. A adoção é um aspecto da salvação pelo qual você é chamado filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Só que a gente acha muitas das vezes que o filho, ele me preferiu. É sério. É só isso. A adoção, em sua essência, ela é simplesmente o reposicionamento em um lugar de maturidade, a fim de que o filho faça aquilo que ele vê o pai dele fazer, a fim de que o filho fale aquilo que ele escuta o pai dele falar. Não era assim com Jesus? Jesus vai dizer: olha, eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer, eu só falo aquilo que eu escuto meu pai falar. Então nós como filhos, irmãos, estamos aqui para quê? Para que nós sejamos simplesmente aqueles que estão debaixo de uma filiação e de uma paternidade, a fim de cumprir a vontade do nosso Pai.
Mas Hugo, eu não tive pai. Agora eu tenho um pai celestial. Mas Hugo, meu pai natural não me deu carinho, não me deu amor. Talvez ele fosse o cara que tivesse que me proteger, mas ele só me abusou. Deixa eu te falar uma coisa: porque você foi abusado pelo seu pai natural, não significa que o seu pai espiritual não te ame, não significa que ele não te queira bem, não significa que ele não seja fiel com você, não significa que ele não esteja com os olhos dele virado para você. Por que você acha que Deus vai falar na palavra dele: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa? Porque em algum momento é muito natural tratarmos Deus como se fosse o nosso próximo. Deus não é homem. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não trate a sua paternidade natural como motivo para você ser um órfão espiritual. Você possui um pai que te ama, um pai que te quer bem, um pai que cuida de você, um pai que zela por você, da sua casa, da sua família, um pai que está a todo momento querendo te abençoar. Uma identidade, da morte para a vida, da orfandade para a filiação. Éramos órfãos, agora nós somos filhos e filhos amados do Pai. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Tem muita gente, irmãos, definindo a sua identidade por coisas que são terrenas e passageiras. Mas tem gente que está escolhendo ser cheio de Deus e buscar a sua identidade naquilo que é eterno, naquilo que não falha, naquilo que é a verdade, naquilo que é o padrão moral. Se na definição da sua identidade não existe uma cruz, quem é você? Já parou para pensar nisso? Se na definição de quem você é não existe uma cruz, quem é você? Nossa, Hugo, que palavra pesada. A gente vai chegar lá, amém? Um amém, uma balançada de cabeça, a gente vai chegar lá, amém? Vai dar tudo certo. Afinal de contas, nós queremos ser cheios de Deus, vazios de nós mesmos, nosso ego, acabou. Os nossos sentimentos, foi. Buscar a Deus acima de todas as coisas, querido. Ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de Deus, dá trabalho, é difícil, mas não impossível. Sabe aquele momento que Deus te acorda de madrugada? Que você estatala o olho assim, que parece que você já estava acordado, você só deu uma piscada. Só comigo, gente, misericórdia. Aí o que você fala? Você rola para o ladinho assim e fala assim: ai, Jesus, está tão friozinho de madrugada, eu vou dormir. É fácil levantar? E ainda assim, quando levanta, quando vai ajoelhar, quando vai orar, continuar acordado, buscando ao Senhor, é fácil? É fácil jejuar, irmãos, romper com os limites da carne? Não, mas não é impossível. Pelo amor de Deus, a gente precisa voltar para o estabelecimento da cultura do reino. Venha o teu reino, cadê o reino? Eu quero que o reino se manifeste aqui, sem antes ter sido estabelecido aqui. Está errado. Evangelho é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Primeiro é estabelecido aqui dentro, para depois ser manifesto aqui fora. Primeiro você permite que ele seja consolidado aqui dentro, para depois ele ser manifesto aqui fora. Sabe por que muita gente está dando murro em ponta de faca, me perdoe o termo? Sabe por que muita gente está batendo cabeça? Por quê? Porque está esperando uma evidência aqui fora, quando na verdade deveria buscar uma evidência aqui dentro. Consolidação do reino de Deus é dentro de você, querido. Aonde você pisa, o reino está pisando junto. Aonde você abre a sua boca para falar, o reino é estabelecido também. As pessoas quando olham para você, falam assim: tem alguma coisa diferente nele. Olha a loucura do mundo, são tão loucos que criticam a busca a Deus, mas quando precisam encontram em nós refúgio, porque a palavra vai dizer: você é sal da terra, luz do mundo. Porque você escolheu em uma segunda-feira buscar ao Senhor. Ai, meu Deus do céu, escolheu ser vazio de si mesmo e cheio de Deus.
cheio de Deus. Você sabe quando alguém está cheio de Deus, irmão? Sabe, não sabe? Quando abre a boca, não precisa falar muito. Você sabe quando o dia não está indo bem, mas está ali com a presença, com a unção. Você já parou para se perguntar por que as pessoas vêm muito para perto de você, para querer saber coisas de você, para pegar conselhos com você? Eu te respondo, porque você carrega uma unção, você está cheio de Deus, e unção não precisa de boca para gritar, unção atrai por si só. Tem muita gente querendo falar, pregar, ministrar, sem unção, só está gritando. Eu grito de natureza, fica calmo. A unção, você carrega, e essa unção atrai as pessoas. O que tem de diferente nele? O que tem de diferente nela? Por que tem esse brilho no olhar? Mas está tudo indo de cabeça para baixo, está tudo ao avesso, irmãos. O nosso reino é assim mesmo, é perder para ganhar, é ser humilhado para ser exaltado. Presta atenção, você ainda não entendeu. É na identidade dos céus que você foi consolidado, não é na identidade do mundo que diz que a sua habilidade tem a capacidade de definir quem você é. Não, é o quanto você é servo, é o quanto você se humilha, é o quanto você nega a si mesmo, para que Ele seja visto, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja exaltado. É aí que está a loucura do mundo, para o mundo. Para a gente, irmãos, é poder, porque eu sei que há anos atrás, talvez uma discussão com o meu familiar, eu já teria agredido, mas o Espírito Santo trabalhou em mim e agora eu me seguro. É dentro da minha casa com a minha esposa que talvez eu poderia crescer a voz, hoje eu já não cresço mais. É no meu trabalho que antes eu dava mau testemunho e ficava na roda de conversa daquilo que não precisa estar, e hoje eu já não fico mais. Por quê? São exemplos, tá? A fim de que você entenda que o Espírito Santo em você continua trabalhando, a fim de que você seja cheio de Deus, cheio de Deus, cheio de Deus. Você está disposto? Você está disposto? Misericórdia. Eu vou perguntar de novo, eu acho que alguém estava esperando que eu desse a resposta. Não é uma pergunta retórica assim, mas eu quero que você vá para cima com tudo, porque Deus te chamou para uma realidade muito diferente da do mundo. Você está disposto a ser cheio de Deus? Você está disposto a ser cheio do Espírito Santo, a ser cheio da glória de Deus, a simplesmente permitir que Ele se manifeste por meio da sua vida?